Olá, noivas e noivos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Pod Mary. E hoje o assunto é os melhores destinos para a sua lua de mel. Hoje a gente está recebendo a Marcele Candil, ela é especialista em lua de mel. Mar, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Bom, vamos para começar. Eu gosto de histórias, eu sempre falo aqui. Eu quero muito entender da onde que você começou, por que você caiu no mercado de viagens e, consequentemente, de lua de mel. Então, Sim, fique à vontade para falar. Eu quero muito conhecer como tudo isso começou. sim. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Bom, eu caí um pouco de... Não sabia de Paraquedas. paraquedas. Inclusive, empreendendo, né? Eu tinha 22 anos na época. E aí minha mãe queria montar um negócio, enfim, e aí eu estava lá. E aí sei que a gente contratou uma gerente que na época não deu certo e aí eu me vi tendo que atender os clientes. E aí foi onde Tudo começou. eu tinha que me virar, então eu ia atrás da informação e eu acho que sempre a minha verdade, olha, eu não sei essa informação, mas eu vou buscar e vou te passar. Eu acho que aí fui conquistando minha carteira de clientes aos poucos, né? Era uma franquia na época, mas aí não deu certo. Depois de um ano e meio, assim, a gente fechou e aí eu continuei com os passageiros que continuaram a me procurar, né? E aí veio a Joy Tour Viagens, que a gente já está aí há 6 anos como Joy. E na pandemia mesmo foi onde a gente encontrou esse nicho, né, de lua de mel, porque eram viagens que elas iam acontecer de qualquer forma. Sim. Então a gente foi dando, acho que também pelo nosso cuidado, a gente vê que é um diferencial do nosso atendimento ali, que a gente faz algo muito humanizado e hoje em dia está se perdendo um pouco Sim. isso, né? Então eu prezo bastante pelo servir as pessoas de fato. Então a gente percebeu que esses casais precisavam ser cuidados e foi onde a gente se especializou em lua de mel. Que legal, Mar. E assim, eu, claro, cuido de despedidas, mas a gente não faz nada parecido com lua de mel, não é nosso know-how. Sim. E uma das perguntas que sempre eu tenho dúvida é quanto tempo antes o pessoal tem que começar a decidir a lua de mel? Porque o Brasil ainda é muito cultural de quando você fala vou casar, automaticamente pensar na lua de mel. Então, Sim. assim, acredito que não possa ser um tempo muito grande, porque como a gente trabalha com viagens, eu sei que a gente ainda não consegue fazer reservas de hotéis, nem de passagens aéreas, mas acredito que tem um tempo ideal entre o acontecer a lua de mel para você começar a planejar e conseguir algumas tarifas melhores, né? Sim. Eu sempre falo que por volta de uns 6 meses antes, porque realmente mais do que isso ainda não tem tarifas negociadas muito boas, né? Mas o caso é que, assim, é cultural pensar logo na lua de mel, mas ninguém pensa. Ah, é? Eu jurava, porque assim, na minha cabeça era vou casar, automaticamente vem a lua de mel, porque todo Sim. mundo quer saber, onde vai ser a lua de mel? Eu achei que os noivos já começavam junto com os preparativos do casamento a pensar na lua de mel. Tanto que a gente já, no primeiro episódio aqui, a gente entrevistou um casal já, né? E eles ainda não começaram a ver a lua de mel justamente por faltar um ano. O casamento deles é em julho do ano Ah, que vem. tá. Mas eles já sabem o que eles querem, assim como já puder, eu tenho Sim. certeza que eles vão até começar a fazer, porque é algo que eles almejam, né? Eles anseiam. E deve ser, a É. ansiedade deve estar presente sempre nos casais que vão conversar com você, né? Então, é que o que a gente percebe, né? São poucos os que são assim tão programados em relação à lua de mel. A maioria vai ali se ficando atarefado com Sim, as com os milhões de coisas casamentos. do casamento e aí vai deixando a lua de mel para depois. E quando vê, de repente, a gente queria fazer um destino top e aí a gente deixou para a última hora, agora a gente vai fazer um destino mais ou menos, e aí depois a gente faz a lua de mel de verdade, o que nunca acontece, que aí começa a vir, Começa a vida de casado, né? Que a aí vem vir filho, vem outras rotina. dívidas, né? Então. Exatamente. Mas o ideal é que realmente faça parte de um planejamento junto com o casamento, né? Para que você consiga, afinal de contas, o casamento. É Sim. ali como posso falar? Um desfecho, né, daquele momento da experiência do casamento. É um desfecho importante. Não, e a lua de mel é o momento dos noivos descansar, porque o casamento é muita coisa, é muito Muita trabalho, é coisa. muito detalhe. E, pô, eu conheço várias amigas que, faltando uma semana, 5 dias pro Sim. casamento, entraram, realmente deram um piripaque, foram parar no hospital, tiveram que tomar calmante, começa a ficar muito ansiosa. E Aham. onde eu vejo a lua de mel é aquele.
Passou. Agora vou eu e você, vamos curtir nós dois esse momento. Exatamente. Então, eu acho que eu pretendo fazer muito uma lua de mel. Assim, Sim. eu brinco que a mulher da minha vida vai virar pra mim e falar assim, vamos fazer uma festa pequena e vamos viajar o mundo. Sim. É isso. Que eu gosto de viajar, né? Uhum. Mas quem chega primeiro em você? É a noiva que vem ou já é o casal que vai vir junto? Ou tem alguém que vem primeiro pra já dar uma consultada, pra tentar já levar alguma coisa pronta? A maioria que vem primeiro é a mulher, é a noiva. Sim. Raras as exceções que vem o noivo. Mas a decisão é sempre em conjunto. E é aí onde entram os pequenos atritos. Normal. Normal, porque é um destino que os dois têm que gostar, né? Exatamente. Aí normalmente um gosta de calor e o outro gosta de frio. Aí já começou aí. Então, mas a gente procura fazer a gente sempre tenta, né, fazer uma reuniãozinha por vídeo. Nós não cobramos nada mais pela nossa assessoria, né? Já faz parte do nosso trabalho, enfim. Então, a gente marca essa reunião que os dois estejam e procuramos apresentar, falar de documentação, que hoje é importante, né? Saber qual documentação que precisa para cada destino. Então, será que você já tem a vacina de febre amarela? Porque, assim, acontece também do casal querer viajar na semana que vem, da lua de mel. Eles deixam para fechar tão em cima, assim? Sim. Nossa, mas aí normalmente é destino nacional ou internacional? Não, então, semana retrasada eu tive um casal que o noivo era estrangeiro, a noiva era brasileira, e eles queriam ir para o Caribe, na verdade. Mas eles não tinham a vacina de febre amarela. E é necessário para a maioria dos países dentro do Caribe. Então, aí fomos ali decidir. Eu tomei a vacina de febre amarela quando eu fui morar na Austrália e isso era obrigatório. E eu tomei no dia seguinte. Pra vida toda. Não, e outra, assim, não era um negócio, preciso marcar pra tomar. Eu fui no posto de saúde e falei, preciso tomar a vacina de febre amarela. Não, mas aí você tem que ter tomado 10 dias antes da viagem. Então é isso que eu ia falar, mas por que entendi? Então, e muitas dessas informações, né, as pessoas não sabem. Exatamente. É por isso que é tão necessário uma especialista no mercado, que isso faz toda a diferença pra você fazer. Se a pessoa não sabe disso, compra, vamos fechar aqui no decolar.com. Sim. E aí chega no aeroporto e fala, então você não vai poder embarcar porque você não tem a vacina da febre amarela. Exatamente. E a gente é até parceira da decolar.com, eu vendo também decolar.com. Mas mas eles não têm uma assessoria, né? Eles você entra no site, compra e vai embora. É essa assessoria que ali, em 20 minutos, a gente consegue peneirar ali o que o casal quer, né? Porque aí puxa vários destinos, tem aqueles vários sonhos. Mas, tipo, olha, o que se encaixa, qual o período da sua viagem, você pretende passar frio ou o calor, e quanto é o seu budget, né, o seu orçamento. Então, isso a gente vai... E principalmente a documentação, que aí tem que tomar cuidado. Mas, então, no fim, esse casal foi para Fernando de Noronha. Mas foi literalmente assim... a gente fechou, num dia eles iam depois de amanhã. Sim. Mas aí a gente sabe também das taxas que tem o destino. Então, a gente já pagou as taxas pro casal. Então, eles só arrumaram a mala, literalmente. Fernando de Noronha ainda tem alguma restrição da ou tá tranquilo? Tipo, você não precisa apresentar vacina nem nada? Não. Só assim, a maioria pede as 2 primeiras doses da vacina do Sim. E aproveitar que a gente tá falando desse assunto, ainda existem países que estão com alguma restrição para brasileiro? Ou é realmente só as 2 primeiras doses e tudo? Ou ainda tem algum país que precisa alguma coisa assim antes de embarcar? Se você não tem a vacina da precisa do E aí é 48 horas antes? 24 horas antes? Ainda tem? 48 normalmente, sim. Legal. Mas assim, sempre a gente recomenda a andar com a carteirinha. O emitido do Conect SUS lá, com QR Code da vacina e tal. Porque já aconteceu também, inclusive comigo, de acabar a bateria do celular e como que você vai apresentar lá no aeroporto a vacina do A primeira vez que eu viajei, não vou dizer pós-pandemia, porque eu viajei não tinha acabado. Foi em fevereiro de 2022. A gente ainda tava eu imprimi tudo. Eu levei tudo. Tinha uma pastinha, parecia minha mãe quando eu ia viajar com a gente quando criança. Pastinha, era aplicativo, era vacina, era tudo que podia, que eu falei, não posso dar eu usava máscara, eu tinha com baita medo de... Eu viajei para os Emirados Árabes. E aí você chegava lá, tinha que fazer outro teste. Você então foi eu falei, já pensou se eu pego no avião e eu fico lá de quarentena 15 dias? Então eu tava morrendo de medo nessa época. Sim, então agora a gente pode viajar, né? Então, sem máscara, eu viajei final do mês passado,
E, pô, sem máscara nenhuma no avião. Eu falei, nossa, que delícia que é viajar sem máscara. Né? Eu nunca fui muito fã, porque me sufocava e tal, mas assim, não tinha como não fazer. Sim. Mas assim, quando caiu, eu falei, nossa, como é bom voltar a viajar. Poder dormir, porque a maioria das viagens internacionais você vai dormindo, né? Sim. Então você falou, dormir de máscara era um negócio horrível, assim, eu passava mal, eu não conseguia respirar direito. Mas graças a Deus passamos por essa fase. Sim. E aí, vamos falar de destinos de lua de mel, que eu acho que é muito legal. Tem destinos preferidos ou destinos ideais para quem está querendo fazer lua de mel? Fala, pô, não tenho ideia para onde eu vou. Quais são os melhores destinos para fazer a sua lua de mel? Então, os mais procurados são os países, né, dentro do Mar do Caribe ali. Punta Cana, Cancún, são os mais, assim. Agora, nacional também a gente tem vendido bastante Japaratinga, que é próximo a Maragogi, que também é nosso Caribe brasileiro, né? Mas até acho que muitas pessoas não sabem que existem hotéis que são só para adultos. Eu tive essa conversa... Final de semana passado eu estava em Alagoas, não em Maragogi, mas eu estava em Milagres e tinha muita criança. Falei, pô, não é possível que não existe. Eu não podia ficar num hotel sem criança, pulando na piscina, falando alto, jogando água. Contra, né? Não, mas não é. Eu não tô nessa fase da vida, óbvio. Mas eu não alguém me comentou, pô, não, existem hotéis que não aceitam criança. Falei, pô, sim. Podia ter procurado um negócio desse. Exatamente. Aí a gente também direciona para uma lua de mel esses hotéis, né? Muitas vezes eles não têm também um preço diferenciado, nem nada. Só são hotéis só para adultos. Crianças. Então, é importante a gente conhecer um pouco do casal também, ver o que eles esperam, né? Porque às vezes está dentro do budget e, poxa, ir para um hotel que é só para adultos é outra experiência. Eu já tive essa experiência. Eu ainda não tive. Depois desse final eu descobri que eu quero muito ter essa experiência. Eu já fiquei em Cancún, num hotel só para adultos e, assim... É uma tranquilidade e uma paz absurda. É outra experiência, literalmente. E aí também tem sempre, né? Por exemplo, o casal muitas vezes quer um descanso e é preciso esse descanso, mas também gosta de aventuras e gosta de fazer alguma coisa, não quer ficar só no hotel, né? Então a gente também direciona aí os destinos. Por exemplo, Cancún é um destino que tem diversas atividades, tem parques. Tem milhares de resorts, né? Tem tudo quanto é bolso e estilo. Tem balada também, né? Então, tem esses casais que buscam por isso também, né? Agora, já Punta Cana. Punta Cana é um destino que tem grandes hotéis, mas poucos passeios para se fazer. Então, é realmente para você curtir o hotel. E por isso a importância de também você escolher um hotel que seja, de fato, completo, né? Porque vai atender a expectativa do casal, né? Sim, porque você só vai ficar no hotel, né? Então, isso tudo a gente faz um apanhado ali com os casais. Eu acredito que, assim, uma vez perguntaram para aqui na Hangover se a gente fazia lua de mel. Eu falei que não, porque não é meu know-how. Porque o que eu imagino de uma lua de mel? Que além do destino e tudo mais, os passeios são muito importantes para o casal. Pô, deve ser, a gente vai para a praia, tem aqueles mergulhos de casal, restaurantes que deve ser fundamental para você ter um jantar romântico. Porque afinal de tudo tem que envolver, né, um certo romance, porque a lua de mel a gente imagina que é um momento muito romântico. Vocês fazem essa parte também de fazer roteiros, fazer reservas de restaurantes, passeios? Como que funciona isso na lua de mel? Sim, a gente oferece, né, tudo que o destino tem também. Sempre conversa com os passageiros para entender realmente qual é a necessidade deles para aquela viagem, mas a gente faz também um roteiro, mas é um mimo nosso. Na verdade, a gente não cobra nada mais por isso, mas a gente faz ali uma sugestão de dia a dia e fica como se fosse um planner da viagem do casal, Não sabe? É obrigatório, mas... porque assim, acredito que alguns passeios precisam seguir o roteiro, porque deve ser reservado, né? Sim. Tem um passeio X que já está reservado na segunda-feira, 10 horas da manhã. Sim. Não tem como você, depois eu vou e perder. Então, acho que tem um esqueleto, assim, uma espinha dorsal, deve precisar seguir. Aí o restaurante, podemos fazer esse restaurante amanhã e tal. Acho que isso você consegue mexer durante. Mas tem algumas coisas que são meio que travadas no roteiro, né? A gente sugere, por exemplo, vamos fazer uma viagem por Paris, aí Versalhes. Para você visitar, você precisa comprar um ticket antes. Então, a gente sugere que o casal compre o ticket direto até. A gente passa todas as informações possíveis, assim. E restaurantes também, a gente ajuda. Eu quero um restaurante com guia Michelin.
Então a gente vai lá e encontra um restaurante e fala, olha, se você quiser a gente pode fazer essa reserva para vocês. É o cuidado, né? Sim. Porque a gente sabe que muitas vezes são sonhos das pessoas de estar indo para a primeira vez naquele destino, né? É aquele orçamento que eles separaram para aquilo. Então a gente entende que é alguma coisa muito importante. A gente leva isso muito como uma coisa muito única mesmo, não é? Olha, tô aí, esse orçamento, entendeu? Vai lá e vai ser feliz. Não, aproveitar que você tocou nesse assunto, o orçamento é uma questão que deve gerar muita curiosidade. Quanto custa, em média, uma lua de mel? Eu não vou fazer essa pergunta assim, porque eu não gosto quando perguntam, nossa, quanto custa uma despedida? Pois, existem despedidas Sim. de A a Z. Sim. Mas, assim, o custo nacional tende a ser mais barato que o internacional devido ao real hoje não está consideravelmente desvalorizado, ou não? A gente consegue fazer passeios fora do Brasil, batem mais ou menos a média nacional? Então, tá complicada essa parte. Eu sei. Porque os resorts no Brasil, eles estão custando o preço de um resort de no passagem, Caribe. né? Porque você consegue comprar uma passagem para o Nordeste, está quase o mesmo preço que comprar uma passagem para a Europa. Na verdade, assim, até um resort em São Paulo, se você for comparar com um resort, não dá muita diferença, não. Por exemplo, até hoje, né, é o dia limite para uma promoção dos resorts da Clube Med, que é uma rede nacional gigantesca aí, né? Tem pelo mundo todo e é um all-inclusive maravilhoso. Um hotel que eu cotei lá em Punta Cana tava uma semana, R$13 mil o casal. É claro que a passagem aérea, só que então... Nossa, é de barato, porque assim, eu gastei sozinho numa viagem no final de semana quase isso. Então, entendeu? E aqui é Brasil. Exatamente. Então, assim, se você juntar com a passagem aérea, tava saindo 19 o casal, entendeu? Mas é uma super viagem, né? E a gente tá falando do Caribe. Então, realmente, assim, o Brasil... Tá caro. Tá caro, Só que, em questão de serviços, nós somos muito bons. Somos referências. Somos. Então, assim, para quem já foi em resorts bons aqui no Brasil, questão de alimentação e serviço, é maravilhoso, assim. Até não se compara, talvez. Mas mar. O Brasil é lindo, mas o mar azul do Caribe e você ter a experiência internacional, então acaba que tem sido mais válido ir para fora do que fazer no Brasil. E, de novo, eu acredito que sim, porque a gente também sofre disso. Os destinos variam muito de acordo com a época do ano, né? Porque, por exemplo, quem quer ir praia e vai casar em julho não pode fazer, né, no hemisfério sul, vai ter que fazer no hemisfério norte. Ou vice-versa, que a praia em dezembro, janeiro, não dá para ir no hemisfério norte, que tá tudo. Então, a data da lua de mel vai influenciar bastante no destino, né? Influencia muito. Eu falei com um casal semana passada, só numa conversa informal, assim, conversando com eles, ela falou: eu preciso mesmo programar minha lua de mel, porque eu vou casar em fevereiro e eu queria ir pra Europa. Aí eu falei, e você curte um friozinho, então? Aí ela, não. Aí porque assim, vai estar muito frio. Vai, exatamente. Então aí ela já... E de novo entra a necessidade da assessoria especializada no assunto. Sim, na hora porque falou, assim... Exatamente, porque acho que assim, a tecnologia ajuda a gente em muita coisa. Sim. Mas a tecnologia não ajuda na experiência. Não. No quesito de personalizado. Sim. Tudo que você vai fazer com a tecnologia é em relação a custos menores. Os sites de viagens vão te dar passagens aéreas mais baratas, hotéis mais baratos, só que eles não vão te dar suporte nenhum. E justamente essa experiência, esse know-how de, quer ir para Paris em janeiro? Pode ir, mas assim, vai estar frio pra caramba. Então, sim, isso é fundamental para que a sua lua de mel não saia errada. Até essa assessoria faz com toda a diferença. Porque assim, eu falo, por mais que infelizmente nem todos os casamentos deem certo, você não vai fazer outra festa de casamento, talvez não outra lua de mel. Então é um momento único. Então nada pode sair errado, né? Sim. Então, exatamente por isso. Então, às vezes até o casal procura um hotel assim com um budget mais em conta, né, e tal. E aí a gente fala, olha, nós temos, né, mas será que é isso mesmo que você quer para a lua de mel? De repente, por pouca diferença ali, né, você pode optar por um conforto maior, né? E é a sua lua de mel.
E assim, na verdade, a gente prega muito isso, que não é para nós termos valores diferentes. Então, a gente sempre pede para os passageiros também, eu vi alguma coisa diferente, porque hoje você começa a conversar aqui e o celular ouve tudo, né? Sim. E aí começa a aparecer. Cara, eu ouvi tudo mesmo, dá raiva. Exatamente. É meio complicado. Mas aí, então, apareceu alguma coisa diferente daquilo que a gente conversou, manda pra gente, print, e a gente vai atrás. A gente tem um setor de concorrência, né? Então, não é pra pessoa pagar mais caro com uma agência de viagens. Pelo contrário. Isso é legal saber, porque todo mundo acha Sim. que entrar com uma agência de viagens vai sair mais caro do que fazer diretamente, comprando passagem aérea no site da empresa, ligando pro hotel e reservando diretamente. O valor não pode ser mais caro. Sim, não pode. A gente vai atrás. Se tiver alguma diferença, a gente corre atrás, entendeu? Mas aí a gente sempre aponta também o porquê de fechar conosco. Porque é isso. Fora a assessoria, é o carinho e é o cuidado. Então, é literalmente você quer ir para esse destino, você tem esse orçamento, o que você espera, a gente faz acontecer. Aí você arruma a mala e vai ser feliz. Isso é fantástico. Cara, assim, únicas coisas que as pessoas não podem tirar de você são as experiências que você viveu. Você pode, infelizmente, você pode ter um problema e perder sua casa, perder seu carro, perder, né, joias. Mas as viagens que você fez, os momentos que você viveu, ninguém vai tirar disso. E tem uma frase muito boa que eu gosto, que é: a viagem é a única coisa que você gasta dinheiro e volta mais rico. E assim, viajar é realmente você conhecer culturas diferentes, comidas diferentes. E isso enriquece muito a pessoa, né? Então eu sou muito fã de viagem, não é à toa que a gente trabalha com isso também, né? E isso é fundamental. Mas assim, eu vou te fazer uma pergunta pessoal. Porque me perguntam muito isso: Edu, quando você casar, como vai ser a sua despedida de solteiro? Porque todo mundo sabe que eu sou especialista nisso. E aí a pergunta é: Má, quando você casar, qual é a sua lua de mel ideal? Onde você imagina que você vai fazer? Minha lua de mel ideal. Olha, eu confesso que eu nunca parei pra pensar nisso. Nossa, minha despedida de solteiro tá... Eu não tenho a noiva, mas a minha despedida de solteiro eu já desenhei umas 4 vezes. Mas é porque, assim, as minhas viagens eu nunca sei, entendeu? É tipo, amanhã vamos, porque a dos passageiros tá tudo ok. Agora a minha, mas a lua de mel foi o que você disse. Você acabou de falar que você precisa começar a pensar com 6 meses antes. Você vai falar que a sua de mel você vai pensar um dia antes de ir? Calma aí. Eu não gosto muito de ficar parada também, entendeu? Não é do meu perfil, né? Eu tenho passageiros que só vão para resorts e assim, Marcelo, eu quero colocar o pé para cima e não pensar em mais nada. Isso eu falo, a gente tem 30 dias de férias por ano, vamos dizer assim, 10 é para isso, os outros 20 eu quero curtir, eu quero conhecer lugar novo, eu não quero ficar parado. Sim, então eu gosto particularmente de misturar muito, assim, do tipo... as primeiras 4 noites no resort e o resto vou passear, entendeu? Conhecer lugares. Mas, eu tenho um destino bem exótico, assim, que é um sonho meu. Eu acho que eu até iria. Apesar de eu não gostar tanto de frio, eu toparia para essa ocasião. Que é ver a aurora boreal na Islândia ou na Finlândia. Maravilhoso. Eu iria. Acho que é isso. Naqueles iglus, assim, sabe? Umas noites no iglu. Vai passar frio, hein? Nossa então. Senhora, só de pensar aqui, o ar-condicionado aqui já começou a ficar mais frio. Mas é porque essa é a ideia, né? Porque assim, se eu for para um lugar de calor, eu acho que eu vou querer só tomar sol. E aí vou ter que deixar o marido de lado, entendeu? Que eu amo tomar sol. Então, se eu tiver passando eu vou muito frio... mostrar esse episódio pro seu futuro marido. Só pra avisar como que vai ser a sua lua de mel. Não escolhe sol, senão você vai perder pro sol. Exatamente. Então é melhor passar frio, né? Que assim eu vou ter que... não, faz sentido. E hoje em dia, as pessoas fazem lista de casamento em sites. E ali no site você não necessariamente você precisa dar alguma coisa tipo de eletrodoméstico, coisas para casa. Hoje você consegue já comprar experiências nesses sites. Pô, vou te dar. Eu mesmo, um casal de amigo meu casou ano passado. E eu dei um café da manhã num resort, num restaurante lá que tinha na cidade de Lua de Mel para eles curtirem. E eu acho muito legal isso, porque, de novo, a gente vai pro lado da experiência, que é o que eu sou muito fã. Como que você vê isso? Você acha legal ou isso acaba impactando em algum momento vocês ou não? Isso só agrega o trabalho para a Lua de Mel? Então, nós já fizemos, inclusive, a lista para um casal. Legal. Então a gente fez parceria com um site
E aí as pessoas pagavam, mas pagavam direto pra gente. E a gente fazia esse controle e passava semanalmente pra noiva. E aí, ao final, eles compraram, né, a lua de mel com aquele valor. É bom e é ruim. Porque, assim, teoricamente, você não tem o valor que as pessoas vão pagar antecipadamente, né? Sim. Então, você não sabe direito o quanto... Porque se você for destinar esse fim aí só pra lua de mel, você vai ficar esperando, né? Sim. Pra ver quanto vai dar. E aí, não vai dar, porque vai ser seu casamento já. Então, tem esse porém, entendeu? Porque o que a gente aconselha, obviamente, é que compre com antecedência, né? A sua viagem de lua de mel. E aí acaba que você vai depois reembolsar esse valor para você mesmo, vamos dizer assim. Porque na maioria das vezes, esses jantares, etc., eles são fictícios, né, do site. Sim, não, eu imaginei que eu não estava realmente fazendo uma reserva no restaurante para ele. Sim. Mas eu sei que eu estava pagando o valor, vamos dizer assim, do café da manhã deles. Sim. É por isso que eu queria entender, porque isso para quem está de fora, de novo, eu sempre falo aqui no podcast, eu nunca casei. Tudo que eu falo aqui é muita curiosidade minha também, porque eu ainda não vivi essa experiência. E isso é legal entender se, pô, às vezes vale a pena eu de vez ou comprar, eu dou o Pix, faço o Pix, pessoal. Só o Pix aí, porque talvez isso valha mais a pena do que eu comprar por cartão de crédito e eles receberem esse crédito daqui 30 dias, né? Porque... sim, eu acho que talvez uma sugestão mais diferente seja o casal comprar a lua de mel, né, mesmo, e depois fazer essa lista com coisas reais. Então, assim, a gente vai fazer uma viagem para a Europa, então vamos colocar lá o preço do jantar na Torre Eiffel e tal, entendeu? E aí a pessoa vai dar esse presente de fato, e não só o valor, porque acho que fica meio que vago, né? Mas cara, eu digo, não existe certo e errado, existe o que faz sentido para você. Sim. Então, tem casal que nem uma coisa que nem é muito do assunto, mas gravata na festa. Pô, tem gente que abomina. Tem gente que fala, pô, a gente já gastou 300 mil reais nessa festa, o mínimo que eu preciso é de um dinheiro para viajar para lua de mel. Então, assim, de novo, né, não é que o fazer está certo ou não fazer está certo. É de cada um, como se sente bem, os convidados. Eu, quando vou para um casamento, eu já sei que vou ter que dar dinheiro para gravar, então eu já levo até isso para depois, porque o Pix vai sair mais caro. A gente aceita Pix hoje em dia e você acaba tendo que dar mais. Então você já leva o dinheiro para se precaver. Mas, de novo, o certo e errado é de cada um e isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Acaba sendo... Essa lista realmente acaba sendo um reembolso. Porque o casal vai ter que comprar a lua de mel antes de ver o quanto ele vai juntar para a lista. Sim. Então, é isso. E, assim, eu quero dar, por exemplo, tem gente que está assistindo a gente que já tem a lua de mel fechada, tem gente que ainda nem começou a pensar na lua de mel. Você conseguiria listar 3 destinos no Brasil legais para fazer o lua de mel e 3 destinos no exterior? Lembrando que, claro, vai variar de meses, de qual é a época do ano que você vai, mas assim, pô, os mais procurados no Brasil e os mais procurados no exterior. No Brasil, Natal também. Natal dá para um valor assim, ok. Se pegar igual algumas noites em um all inclusive, algumas noites num hotel com café da manhã, porque aí você faz uns passeios, né, nesse dia do hotel café da manhã, uns 8 mil, assim, um casal. Ou, né, a gente quer um hotel custo-benefício, mesmo café da manhã, dá para pagar uns 5, 6, depende. Aí tem os resorts, como o Japaratinga, que a gente tem vendido bastante também, que ele aceita crianças, mas vai menos crianças. Aí já é um resort, então sai em média aí uns R$ 1.200 por dia, por noite, né? Por casal. O casal, num resort. E qual mais no Brasil? Deixa eu ver. Sempre fica no Nordeste, né? Natal, Japaratinga e Porto de Galinhas. Aí, exterior, Punta Cana, Cancún e Maldivas. Cara, Maldivas é um assunto, pô, ainda bem que você colocou, porque assim, Maldivas hoje tá no hype, pô, todo mundo quer ir pra Maldivas. Fala um pouco, tipo, por que realmente Maldivas tá essa febre toda, realmente vale a pena ir? Ou é muito mais blog e influência do que realmente a experiência em si? Então, é um destino dos sonhos. Não tem como dizer o contrário, porque, assim, onde tem bangalô sobre as águas com piscina privativa, é Maldivas. Entendi. Né? Tem alguns na Jamaica. Mar transparente, não é propaganda enganosa. Não é. Entendi.
Então, assim, tem na Jamaica e tem, talvez, na Tanzânia, tem alguma coisa. Mas, assim, os hotéis mais tops, e são diversos hotéis, né? São nas Maldivas, né? Então, é um destino que quem tem ali tá dentro do orçamento. Sim, porque é um destino muito caro. Até porque, pô, só passar. É do outro lado do mundo. Você vai ter que fazer daqui. Normalmente é São Paulo, Dubai e Maldivas, né? Que tem o voo mais curto. Sim. Então, pô, já são aí. São umas 20 horas, 21 horas. Então, além de ser caro, você precisa de um tempo maior, porque só de deslocamento você vai perder 2 dias. Sim. Aí normalmente se faz umas 5 noites nas Maldivas. No máximo, assim, e sempre a gente vendeu o quarto com piscina privativa e sobre as águas. Não tem como, né? Só que, assim, tem muita diferença de um hotel para outro. Então, é um destino que não tem muita coisa para você falar sobre ele, mas aí você vai falar sobre os hotéis. Porque o que se vende lá são os hotéis. Tá, então assim, Maldivas, você vai e fica no hotel. É tipo resort para morar 10 dias, 5 dias. 5 dias. Não tem o que fazer lá, não vou não, é só isso. Não, tem os passeios ali com Sim, de os bar. tubarões, inclusive, que tem. Tem, enfim, alguns passeios para você fazer, mas eles não vão de uma ilha a outra. É uma coisa para você curtir o hotel mesmo. Então, o que você tem que analisar é se o hotel corresponde com aquilo que você espera de lá, né? E tem que ser um hotel all inclusive, assim, porque lá, se você for comer por fora, etc., você só tem aquela opção. Você não vai poder ir ali no outro comparar o preço. Então... mas eu já conversei com alguns amigos que foram para lá e, assim, tem alguns restaurantes que vale a pena você conhecer mesmo não estando no hotel, porque são restaurantes muito bons. E você consegue fazer... Estou no hotel X, mas o restaurante do hotel Y também é muito bom ou não? Não, muitas vezes você não consegue, porque são hotéis distantes e, por exemplo, do aeroporto até o hotel, muitos dos hotéis você tem que ir de hidroavião. Sim. Né? Então, não dá, assim... Praticamente você tá um náufrago, né? Você virou ali o Wilson. Não, tem hotéis que você chega de speedboat. Mas, enfim, não é muito viável, não. É uma coisa ou outra, assim, um passageiro ou outro que você está próximo ali de um restaurante, mas não é muito aconselhável. Porque tudo também custa muito, né? Então, esse transporte vai custar bastante. Mas aí a gente junta, então, 5 noites em Maldivas e normalmente faz algumas noites em Dubai. O stop também em Dubai. Eu já fui para Dubai, tá ótimo. Não. É que assim, é tudo muito diferente do que eu... Sim, é muita ostentação. Que você foi para algo específico também. Eu fui assistir o Mundial do meu time, não ganhamos, não. Mas valeu a experiência, vô. Eu falo, toda vez que a gente ganhar Libertadores, eu vou, não importa para onde vai acontecer. Sim. Mas sim, foi algo específico, mas eu fiquei 12 dias. Bastante. Entre Abu Dhabi e eu fiz, na verdade, Doha, Abu Dhabi e Dubai. Tá. Fiz esses 3 roteiros. Foi isso que eu falei no começo, que a primeira viagem que eu fiz na pandemia foi para os Emirados Árabes. Sim. Mas assim, não é algo lugar que eu preciso voltar. E o Conheceu Eduardo, uma vez, né? legal. Tem 2 experiências que eu preciso voltar para fazer. E aí eu pensei em algum stop, eu vou para Maldivas, eu paro ali 2 noites e faço, que é pular de paraquedas, em Dubai, que é maravilhoso. Sim. E andar de um carro de Fórmula 3 no Autódromo de Abu Dhabi, que eu tentei, eu comprei, mas meus amigos não, aí fiquei meio chato de só eu ir e eles ficarem passando vontade. Então eu não fui, mas essas 2 experiências eu preciso fazer lá, mas vai ser para isso. Eu vou, pulo de paraquedas, corro de Fórmula 3 e posso viajar. Mas, assim, de novo, é algo que vale a pena conhecer por ser muito diferente de tudo aquilo que a gente vive. É muito diferente, sim. E para quem assim, gostou da nossa conversa, quer conhecer o trabalho de vocês, qual é a rede social, qual é o contato, e-mail, para as pessoas que estão assistindo poder entrar em contato com vocês e fechar a lua de mel, ou não só lua de mel, o episódio é para isso, mas vocês fazem outros tipos de viagens. Sim. No nosso Instagram é @joy, Joy, Tour, T-O-U-R. Tudo junto. Joy Tour Viagens. Quem está assistindo no YouTube vai estar aqui na tela. E lá a gente vai postando também algumas promoções e, enfim, todo dia algumas dicas de viagens, tudo vocês fazem pelo Instagram. Sim, isso. E o WhatsApp, vocês atendem pelo WhatsApp?
Qual que é Pelo o WhatsApp. Você sabe o número de cabeça? Sei, lógico. Eu não sei. Vai que eu falo qual é o WhatsApp, você fala, não sei. Eu não sei o meu, pessoal, mas o da agência eu Empreender sei. é isso. Você não... Eu não sei meu CPF, vai ser o CNPJ. É tipo isso. 11, né? 95649-4904. E legal avisar que, pô, tem pessoas que estão ouvindo a gente, não necessariamente de São Paulo, e vocês conseguem atender do Brasil inteiro, Sim. e vocês não precisam ser especificamente de São Paulo, né? Do mundo. Então, você que está ouvindo a gente aí no Japão, Sim. o fuso horário vai ser meio diferente, mas ela vai conseguir atender. Literalmente. Mar, muito obrigado pela participação, agradeço demais você ter vindo Obrigada. aqui falar sobre isso, que é um momento muito esperado do casamento, a lua de mel. Como eu disse, para mim é algo, você pensa em casamento, você pensa em lua de mel. Uhum. Então, agradeço as dicas e tudo mais, e por você ter vindo aqui e compartilhar esses conhecimentos com a gente. Imagina, eu que agradeço e é sempre um prazer falar sobre viagens. E você que assistiu a gente até o final, muito obrigado pela participação. Agradecer a Hangover, né, que cede o espaço aqui toda vez, e a Blue Demer também por oferecer os vinhos para a gente tomar aqui durante nossos episódios. E aguardo vocês na semana que vem.